Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Nesta leitura, nós temos um tom doloroso, um tom sem esperança, que mostra uma certa resignação diante da dureza da vida. E vemos nas palavras Job que se compara ao soldado, ao mercenário, ao escravo, ao trabalhador. Depois temos desilusão, amargura, angústia, sem esperança. Entre outras coisas, meus olhos não verão mais a felicidade. Vemos o tom de grande angústia e desânimo desta leitura. Devemos fazê-la nesse tom, um tom doloroso, sem ser exagerado naturalmente. E sempre é feito de forma, como se dizem as interrogações, sempre deixando tempo para que o ouvinte lhes responda, e elas estão agrupadas duas a duas, portanto, aqui dar um bom tempo de pausa, aqui assim, e aqui também, naturalmente. Não vive o homem sobre a terra como um soldado? Não são os seus dias como os de um mercenário? E dar pausa para que as pessoas interiorizem a questão. E vemos aqui o tal paralelismo semita, na sua forma poética, tão característico das línguas semitas. E mesmo aqui, nesta em que temos um como assim, estas quatro que estão em paralelismo, estas três estão em paralelismo, estão elas também todas em paralelismo com esta frase aqui. Como o escravo que suspira pela sombra e o trabalhador que espera pelo seu salário, assim eu recebi em herança meses de desilusão, portanto, estas três, em paralelismo, e couberam-me em sorte noites de amargura. De novo, uma estrofe em interrogação, e agito-me angustiado até ao crepúsculo, que está em paralelismo com as duas anteriores. Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira de tear e desvanecem-se sem esperança. Ler esta expressão, sem esperança, de uma forma muito pausada, porque é o resumo de tudo o que vem antes. Resume-se a esta vida sem esperança. Breve e sem esperança. Depois, estas duas últimas frases são uma prece, e deve-se dar uma boa pausa aqui, para depois dizer estas duas últimas frases nesse tom de prece. Recordai-vos que a minha vida não passa de um sopro, que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Portanto, dar esse tom, não se esquecer que não dizemos Job, mas Jó. Jó tomou a palavra dizendo, leitura do livro de Jó. Podemos dizer que esta leitura é bastante colorida nos tons, no discurso. Primeiro temos aqui esta antítese, esta frase em diálogo no interior dela própria, que deve ser lida, portanto, nessa antítese. Anunciar o Evangelho não é, para mim, um título de glória, é uma obrigação que me foi imposta. Portanto, o não é e o é. Não é, é. Depois, esta exclamação, separá-la do resto e fazê-la de uma forma muito exclamativa, precisamente. Ai de mim,
se não anunciar o Evangelho? Ai de mim! Depois vem um desenvolvimento dessa mesma exclamação. Se fizesse o anúncio do Evangelho por minha iniciativa, teria direito à recompensa. Portanto, esta recompensa de que fala Paulo, mas não faço por minha iniciativa, ele não é algo que ele se impõe a si próprio, é algo que lhe é confiado. E depois fazer uma pausa e dizer esta pergunta, e fazer uma pausa em relação ao que vem a seguir. Em que consiste então a minha recompensa? Deixar no ar a pergunta, para que as pessoas tentem responder. E depois vem a resposta. A recompensa é anunciar gratuitamente, portanto, recompensa gratuito, não é? Esta antítese, estes dois termos diferentes, antagónicos, uma coisa é a recompensa, outra coisa é ser gratuito, anunciar gratuitamente o Evangelho sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere. Depois vem um outro elemento de certa forma, mais lírico, separado do resto, do que vem antes, em que vemos como muitas vezes em Paulo esta insistência no tudo, na totalidade. Paulo é um homem inteiro, dado inteiro a qualquer coisa, aquilo que ele dá-se inteiro. Não, portanto, temos aqui todos, tudo, não é? Vemos aqui 6 ocorrências da palavra tudo. E até aqui o maior número possível. Não é tudo, mas é o que for possível, já não depende dele. Ele é tudo. Mas depois, aquilo que depende dos outros é o mais que se puder, não é? E depois temos aqui, outra vez, a antítese, livre, escravo, que vem numa série de antíteses anteriores, gratuito, recompensa. Não é, é. Portanto, e aqui temos neste pequeno hino final, livre, escravo. Para quê? Para ganhar o maior número possível, para ganhar nesta entrega total ao serviço do Evangelho, ele faz-se tudo a todos, faz-se fraco com os fracos, para ganhar alguns a todo custo. E temos aqui esta frase que deve ser destacada muito bem, que é uma frase emblemática, é uma frase que muitas vezes é escolhida como lema, até lema episcopal. Fiz-me tudo para todos. Fiz-me tudo para todos. O que em latim dá aquela frase omnia, omnibus. Tudo para todos. Alguns chamam a este princípio o princípio camaleónico de Paulo. Paulo que se faz tudo a todos, assim como o camaleão que adquire a cor do meio onde está. Paulo também se faz tudo a todos, fraco com os fracos, etc. Não é? E tudo faço por causa do Evangelho, não por causa de si próprio, não é uma hipocrisia. Ele não faz para agradar, não diz amém com toda a gente, como nós dizemos, o contrário de Paulo. Isso seria o contrário de Paulo. Paulo que diria, aqueles que são os camaleões no mau sentido, são aqueles que dizem amém com toda a gente, dizem sim a toda a gente. Paulo não, Paulo diz sim no sentido, faz tudo a todos. Para quê? Por causa não de si próprio, mas por causa do Evangelho. Para tornar participante dos seus bens, para ter uma recompensa que vem do Evangelho, da pregação do Evangelho. Ele faz-se tudo a todos, para ganhar, nem que seja alguns, a todo custo. Portanto, temos aqui o princípio da ação evangelizadora de Paulo, que muitos, como eu dizia, escolhem como lema da sua vida.